Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Nesta manhã nós vamos começar mais um livro da Bíblia e eu quero parabenizar a todos vocês que estão conosco nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E antes da nossa oração e de começar aqui o livro de Esdras, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, porque esse conteúdo que nós estamos te passando é de grande importância na sua vida, é de grande valia. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai chegar até o seu coração e também vai te fortalecer. E na oportunidade você pode compartilhar com uma amiga, um amigo, você que está me acompanhando. Você conhece, talvez você conheça uma pessoa que queira, pastor, eu conheço uma pessoa que quer também ler a Bíblia, conhecer as coisas de Deus. Compartilha com esta pessoa, porque aqui eu não vou ler os meus pensamentos e nem aquilo que eu acho, e nem aquilo que eu quero. Aqui nós vamos ler a palavra de Deus. Aqui você vai conhecer a vontade de Deus, e ela é soberana. E ela vai ser soberana também na tua vida, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, meu Deus, hoje nós estamos nesta manhã de quinta-feira, iniciando mais um livro da Bíblia, neste desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá na fé. Eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, por estar aqui de pé e na fé, pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, toma tudo nas tuas mãos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o livro de Esdras, aqui no capítulo, hoje nós vamos ler o capítulo, estudar o capítulo 1, 2 e o 3. Então, hoje nós vamos começar com esse livro, Esdras. Esse livro foi escrito por Esdras, que é um sacerdote da descendência de Arão. O autor desse livro, que é Esdras, esse livro que fala sobre o retorno da nação de Israel, o retorno do cativeiro da Babilônia. Então, também fala no livro de Reis e também no livro de Crônicas. Fala aqui rapidamente no livro de Reis e no livro de Crônicas e sobre os últimos reis de Judá, né? Então, que foram levados cativos para a Babilônia. Então, quando a gente for estudar esse livro aqui, lá na frente, o livro de Jeremias, vamos ver aqui mais detalhes. E também no livro de Isaías, também nós vamos ver mais detalhes acerca o povo que foi levado cativo, que ficaram na Babilônia. E lá na frente nós vamos ter mais detalhes aqui, né? Quando aqui o rei da Babilônia invade Jerusalém, ele vai invadir por 2 vezes. Então, ele invade por 2 vezes. A primeira, ele leva uma leva de escravos, que vai ser os familiares, as pessoas mais nobres. Então, que foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todas as famílias nobres foram levadas nessa primeira leva. E vai ter também a segunda leva, que vai ser levado para a Babilônia, quando eles atacam Jerusalém pela segunda vez, e aí a cidade vai ser completamente destruída e eles vão levar a segunda remessa de escravos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor vai levar todas essas pessoas para a Babilônia. Então, quem fica em Judá, quem fica em Jerusalém, vai viver na extrema pobreza. E aqui o profeta Jeremias, ele vai profetizar que o povo vai ficar cativo por um período de 70 anos. Então, aqui o retorno de Judá e da nação de Israel. Então, neste livro de Esdras, fala acerca desse retorno, do cumprimento da profecia de Jeremias, que ele profetizou que depois de 70 anos o povo ia voltar. Então também volta o Reino do Sul, e eles vão voltar para reconstruir
o templo em Jerusalém. E isso aqui é algo glorioso. Então, aqui do versículo 1 até o versículo 4, diz assim no livro de Esdras. Diz assim, olha só que coisa gloriosa. Mais uma vez, bom dia a todos que estão aí com a gente nesta fé. Diz assim, ó, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro e do rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, a palavra se cumpriu. O Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação, divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que seja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém e Judá reconstruir o templo do Senhor. Então, olha que coisa gloriosa que nós acabamos de ler. A decisão do rei da Pérsia, de Ciro, essa decisão não é uma decisão aleatória, não. Deus despertou, nós acabamos de ler aqui no versículo 1, Deus ele despertou no coração dele. Então Ciro, ele tinha uma palavra, o rei da Pérsia tinha uma palavra, era uma promessa. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E se Deus tem promessas para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai despertar os corações dos homens, das mulheres, sejam eles reis ou não, sejam essas pessoas importantes ou não, Deus vai tocar para que a promessa de Deus venha cumprir em sua vida. Fiel foi aquele que fez a promessa. Aqui nós estamos lendo que Deus tocou no coração do rei da Pérsia. Então, você crê, enquanto eu estou pregando aqui, falando da palavra de Deus, se Deus está queimando no seu coração, pode ter certeza que Deus vai mover terra, céu e mar, coisa, pessoas, mas que a palavra vai se cumprir, ela vai se cumprir. Então, ele escreve aqui um decreto, e esse decreto, qual que é esse decreto? A reconstrução do templo de Salomão, que foi totalmente destruído. E agora eles vão começar a reconstruir um novo templo. Então, nós vamos ver lá no livro de Ageu, no livro de Zacarias, aonde Deus levanta esses profetas para animar o povo para uma reconstrução. Você sabe que uma reconstrução não é fácil, não. Então, por isso, Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias, e Deus também vai levantar homens e mulheres de Deus para te animar, para te fortalecer. Você vai reconstruir tudo aquilo que foi destruído, você vai reconstruir pela fé. No versículo 9 ao versículo 11, Ciro vai devolver os utensílios do templo que tinham sido levados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor entregou para o seu filho Belsassar. E quando a gente chegar lá no livro de Daniel, nós vamos falar dessa história de Belsassar, que era filho de Nabucodonosor. Nós vamos falar acerca disso, que ele fez uma festa e ele usou os utensílios sagrados para essa festa completamente errada, completamente sem direção de Deus, sem temor a Deus, e no momento vai aparecer uma mão na parede escrevendo Menel, Menel, Tekel, Parsim, né? Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Então nós vamos falar mais acerca disso lá na frente. Então aqui o rei da Pérsia, Ciro, ele devolve tudo aquilo que foi tirado do templo, né? Então aqui
Isso é algo glorioso. Então, ele, sobre a liderança de Jerobabel, nós vamos também ouvir falar muito deste nome aqui, e que ele, sobre o comando dele, o povo volta para a reconstrução do templo. Aqui Zacarias, no versículo 3 ao versículo 1, olha só que coisa gloriosa. Fala que Deus vai mover o coração do rei, e a Bíblia, ela é algo glorioso. Como eu acabei de falar, que Deus vai mover, seja o coração de quem for, mas que a promessa vai se cumprir, ela vai se cumprir. Deus, você veja que todos os reinos estavam nas mãos do rei da Pérsia, mas o que ele decide? Ele decide soltar o povo de Deus, e ele mesmo faz o decreto para que o povo viesse reconstruir o templo de Salomão. Então Deus, ele move o coração de pessoas. Isso alegra o meu coração. Deus é Deus. Vamos para o capítulo 2? O capítulo 2 aqui é muito extenso, fala de uma lista muito grande de quem está retornando, os nomes, os números dessa lista, né? Todos retornaram, pastor? Não. Daniel, ele permaneceu lá. Daniel, ele permaneceu. E Daniel, ele influenciou 4 reis, inclusive esse. Então, o rei da Pérsia, o nome dele era Ciro, ele foi influenciado por Daniel. Ele passou a conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, por conta de Daniel. E que você também venha influenciar muitas pessoas para andar com Deus e para conhecer a palavra de Deus. E por isso eu falei para você se inscrever no canal, por isso eu falei para você compartilhar com amiga, com amigo, compartilha com aquela pessoa que tem sede de conhecer a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Você sabia que até hoje o livro mais vendido do mundo é a Bíblia? Então aqui nós temos estudado a palavra de Deus. E assim como Deus tem me dado força para mim ler, anotar, ouvir, ler, a gente ouve, a gente anota, a gente lê todos os dias a Bíblia. Deus também vai te dar força para você todos os dias ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Então aqui fala dos familiares das cidades, dos sacerdotes, dos levitas, dos porteiros, de todos que retornaram para a casa de Deus, para Jerusalém. Capítulo 2, no versículo 64, diz assim, capítulo 2, no versículo 64, diz assim, olha que coisa gloriosa, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.700 jumentos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Então, eles deram ofertas voluntárias, e que as suas ofertas também sejam ofertas voluntárias para a casa de Deus. Amém? Que tudo que você for fazer seja de todo o seu coração. A Bíblia fala que o próprio rei Ciro financiou uma grande parcela da reconstrução. Isso aqui é algo glorioso, né? Vamos aqui para o capítulo 3, que fala da construção. O povo colocou a mão na massa. No versículo 1 ao versículo 6, fala aqui que
O povo de Deus, eles fizeram o sacrifício no altar. Ali naquele mesmo lugar, onde anos e anos atrás o povo sacrificava, ali o povo começou a sacrificar. Você quer consertar a sua vida? Comece pelo altar. O altar é o começo de tudo. Comece pelo altar. Tudo é pelo altar. Tudo começa no altar. Quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, ele começou por onde? Começou pelo altar. E ali houve uma grande restauração. Quando nós começamos pelo altar, Deus restaura a nossa vida espiritual. E quando Deus restaura a nossa vida espiritual, restaura a nossa saúde, vida conjugal, restaura a vida profissional, financeira, em todos os aspectos da sua vida. No versículo 7 até o versículo 13, aqui eles começam a construção do templo. Aí tem um pedreiro, tem um carpinteiro, a madeira vem do Líbano, assim como foi a primeira construção na época de Salomão. Então, tudo feito de todo o coração. Então, e o que nos chama a atenção aqui no capítulo 3 é que os jovens estavam fazendo com alegria, porém, os velhos viam tudo aquilo ali e eles faziam com tristeza e eles estavam chorando. Os jovens com alegria e os velhos estavam chorando. Talvez você fala, poxa, pastor, por que os jovens fazendo com alegria e os velhos com lágrimas? Porque eles viam que a glória daquele templo, eles viam que a maneira que aquele templo estava sendo construído nem se comparava com o primeiro templo. E é muito importante, você que está aqui nos acompanhando nesta manhã, não faça comparações. Você está aqui para você vencer. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ler no livro de Joel mais para frente, que Deus também levantou Joel. E Joel falou assim para o povo de Deus, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Porque você que está construindo a sua vida, tem pessoas que ela fica assim, poxa, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, poxa, mas eu tinha meu apartamento, meu carro, eu tinha uma condição financeira boa, e até constrói com lágrimas. Mas o profeta Joel falou assim que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Deus é contigo e Ele vai te honrar. Nós vamos ficando por aqui com mais 3 capítulos e amanhã, nós estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Já se inscreveu no canal? Ativa o sininho aí. Vamos falar de mais 3 capítulos e logo, logo nós vamos terminar esse livro de Esdras e vai ser algo glorioso. Tá certo? Eu te desejo uma quinta-feira abençoadíssima. Esse amigo que vos fala, pastor Rafael. Eu sou pastor da Igreja Nação dos Vencedores, aqui no Tucuruvi, Avenida Guapira, 815. Nós temos os cultos de celebração todos os domingos às 9 horas da manhã e você é meu convidado todo especial. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Até mais.